Um bom dia a todos. É um prazer e uma alegria estar com vocês na manhã de hoje. O tema reencarnação é muito interessante. As primeiras vezes que ele sugeriu, era comum as pessoas questionarem, né? Mas reencarnação? Fala o que de reencarnação? Tem muita coisa para dizer, né? E normalmente, quando se aborda a reencarnação, se aborda no sentido de a reencarnação demonstra a justiça de Deus. A reencarnação explica as diferenças sociais. A reencarnação explica as inimizades. A reencarnação explica a doença. E, normalmente, usa-se a reencarnação para explicar por que as coisas são como são. Porém, o conhecimento da reencarnação muda alguma coisa na forma com que nós nos comportamos no dia a dia? Ou só serve para explicar mesmo por que as coisas são assim? Se esse motivo, ela muda com relação a aceitarmos melhor as coisas, sermos mais cordatos, mas afeta o dia a dia? Ela tem algum impacto na vida normal, cotidiana? Mais especificamente, a mecânica da reencarnação, ou seja, como a reencarnação acontece, o reconhecimento desse processo muda algo no nosso dia a dia? Então, especificamente, vamos falar como a reencarnação acontece e que tipo de impacto ela pode ter. E esse assunto nos veio à mente porque estávamos assistindo uma aula de psiquiatria. E o professor discorria a respeito de como preencher corretamente uma guia de internação. Era uma aula de psiquiatria e ele dizia que era extremamente importante preencher corretamente, porque isso definiria a vida do paciente posteriormente. Porque normalmente alguém que sofre das faculdades mentais não é alguém que possa dar informações com facilidade, por isso era extremamente importante que você preenchesse corretamente. E uma guia de internação de psiquiatria é muito complicada, tem um monte de siglas que você tem que preencher, tem uma série de lacunas, todas elas com números e tal, então ele explicava como preencher aquilo. E havia uma determinada lacuna em que ele dizia que deveríamos determinar o grau de transtorno mental. E como é que a gente sabe? É grave, não é grave? O que é grave, o que não é? Para as pessoas, para os parentes, tudo é grave. Mas o que seria mais grave e menos grave? Aí ele disse assim, existe uma divisão de natureza administrativa e a gente usa para definir isso. Então, em vez de você reconhecer, você vê geral pelo tratamento. E aí você divide o grau de transtorno mental. Aí ele explicou que havia 4 graus, os de alta gravidade, de média gravidade, e os de média a baixa gravidade e os de baixa gravidade. Então deveríamos definir esses 4 e preencher na guia. Qualquer atendimento no hospital deveria ter esse preenchimento. E aí tem umas doenças mais ou menos que você colocaria, mas pessoal, como é que a gente vai saber exatamente? É ou não é? Aí disse, olha, aí ele explicou, o que seria de alta gravidade? São aqueles que precisam de internação. Então, internações periódicas ou internações permanentes são de alta gravidade. Os de média gravidade são aqueles que usam medicação e que, se a medicação falha, precisa de internação. Os de média para baixa gravidade são aqueles que precisam de medicação, mas não tem nenhuma indicação de internação. E os de baixa gravidade são aqueles que não precisam de internação e também não fazem uso de medicamento constante, medicamento episódico. Tá, mas essa é uma divisão aleatória? Assim, só por causa do tratamento? E se mudar? Não, tem uma base científica para essa divisão. Vamos ver, por exemplo, as doenças que correspondem a essas situações. Por exemplo, alta gravidade. São as oligofrenias, epifrenias, determinadas esquizofrenias paranoides. São aqueles em que o paciente é um perigo para a sociedade e para si mesmo. Então, esses são os de alta gravidade e que normalmente têm uma indicação, quando chegam, de internação. Sim, mas só porque de internação a gente chama assim? Não. A base científica
é que normalmente os transtornos de alta gravidade, eles surgem no período que vai de 0 a 6 meses de idade. Nós temos uma divisão pelo desenvolvimento da personalidade. Então, de 0 a 6 meses, de 6 meses a 4 anos de idade, de 4 a 7 anos e de 7 anos em diante. Dependendo de quando a origem da doença acontece, vai determinar o grau de gravidade. Como assim? Bom, de 0 a 6 meses é o período em que se inicia a formação da personalidade. É o momento em que o eu se estabelece. E a base da personalidade é o eu. Se você não sabe quem você é incapaz de relacionar-se com outras pessoas. E o período da formação do eu vai de 0 a 6 meses. É a primeira parte da personalidade a se formar. E vocês podem reconhecer o momento em que isso acontece. É o momento, aqueles que tiveram bebês ou têm contato com bebês, é o momento em que a criança começa a brincar com parte do próprio corpo. Então o bebê fica com a mãozinha assim, começa a olhar a mãozinha e rir. Ele move a mãozinha, o pezinho. Naquele momento, por que ele dá risada? Porque ele descobriu que é ele quem mexe a mão. Até aquele momento, ele não havia reconhecido a si mesmo. Ele era parte do meio. Como a gente fala, parte do seio da mãe, parte do... Naquele momento ele descobre que é a sua vontade que movimenta a mão, o pé. Aí ele começa a brincar com os móveis, começa a fazer coisas intencionalmente. Ele vai, avança e realmente pega as coisas. E ele dá risada, porque ele nota que ele é capaz. Neste momento, neurologicamente, você estabeleceu a base da formação do eu. Se houver qualquer problema de desenvolvimento nesta fase, dará origem aos chamados transtornos de alta gravidade. Porque se a base da personalidade, os fundamentos, tiverem rachaduras, desaba toda a estrutura. São chamados processos esquizoides, que é a fragmentação da personalidade. A segunda fase de desenvolvimento é aquela que vai de 6 meses a 4 anos de idade. Nesse momento, o eu, a base neurológica da formação do eu, que é estrutural, já está feita, e você vai para a segunda grande fase do desenvolvimento, que é a fase da formação, do reconhecimento dos outros. É o momento em que você começa a distinguir. Em vez de uma única massa, você começa a reconhecer individualidades. Então existem aqueles que aparecem sempre, existem aqueles que aparecem de vez em quando, existem os estranhos. E ele reconhece isso por quê? Porque para isso ele tem que ter memória. E a memória se forma até os 6 meses de idade. E quando você tem essa estrutura, você passa então a guardar na memória aquelas figuras. E o pai e a mãe podem reconhecer isso, porque o bebê, antes desse momento, ia com todo mundo, né? O dono é que tivesse com ele na mão, tivesse que dar uma mamadeira. Depois desse momento, ele começa a estranhar. Então antes, a pessoa pegasse no colo, era o dono. Agora não. Ele olha e estranha. E ele começa a reagir negativamente a figuras que aparecem pela primeira vez. Começa a estranhar. E esse período de desenvolvimento, ele vai então reconhecer individualmente que as pessoas não são uma coisa só, são pessoas diferentes. E isso acontece até mais ou menos 4 anos de idade. A partir dos 4 anos de idade, a estrutura neuronal está formada. Ou seja, a arquitetura cerebral está basicamente estabelecida, e de 4 a 7 anos de idade, você entra na terceira grande fase do desenvolvimento, que são as relações de natureza social. A base das relações sociais é o desenvolvimento do aspecto afetivo, motivacional. Ou seja, você vai ter relações emocionais diferentes com as diferentes figuras que fazem parte do seu convívio social. Então, tem aqueles que você ama, aqueles que você gosta, aqueles que você conhece e aqueles pelos quais você é totalmente indiferente.
Por incrível que pareça, quando se começou a estudar o cérebro, descobriu-se que o cérebro processa informações em 2 níveis. Um é o nível de natureza elétrica, que são as informações objetivas. E o outro é de natureza química, e é responsável pelos processos emocionais. Então, de 0 a 4 anos, os neurônios se multiplicam e você estabiliza a estrutura neurológica. Mas de 4 anos a 7 anos de idade, você estabiliza a química cerebral. E é através da química cerebral que você estabelece as relações afetivas. Por isso, é uma fase importante. Qualquer desequilíbrio nesta área dará origem aos transtornos de média a baixa gravidade. Você precisa de medicação para estabilizar os sintomas, mas não necessita de internação. É o transtorno obsessivo-compulsivo, são os transtornos bipolares, as depressões. Então, são transtornos que necessitam de medicação para estabilizar os sintomas, mas não tem indicação de internação. E a 4ª fase do desenvolvimento é aquela que vai de 7 anos em diante. Aos 7 anos de idade, a estrutura neuronal está estabilizada, a química cerebral está desenvolvida, então você não tem transtornos de profundidade. Qualquer tipo de problema que aconteça a partir daí será um transtorno de utilização, ou seja, não há indicação de medicação para estabilizar os sintomas, porque o transtorno é de natureza psicológica. O cérebro está formado, a química está estabilizada e agora o problema será da utilização da personalidade nos seus relacionamentos. Então, se você tem algum transtorno a partir desse momento, a indicação terapêutica é psicoterapia. E no caso, a medicação será uma medicação sintomática, pontual, apenas para aliviar alguns sintomas, mas não uma medicação de largo porte. Então, os transtornos mais graves são aqueles que surgem de 0 a 6 meses. Os de média gravidade são aqueles que vão de 6 meses a 4 anos, que é a esquizofrenia clássica, alguns surtos paranoides, alguns surtos psicóticos, em que a medicação estabiliza, medicação constante. Sem a medicação vem o surto. Na ausência ou na ineficácia da medicação, o surto, e aí a necessidade de uma internação. Os transtornos de média a baixa gravidade precisam de medicação, mas não tem indicação de internação. São aqueles que vão de 4 anos a 7. E aqueles que não têm indicação, nem de medicação, nem de internação, são aqueles que vão de 7 anos em diante. E essa é a grande divisão dos transtornos mentais, os 4 níveis. Mas o que nos chamou a atenção foi a questão da idade. 0 a 6 meses, 6 meses a 4 anos, 4 a 7 anos. O que nos chamou a atenção é que naquela época nós estávamos estudando André Luiz. E André Luiz faz uma colocação muito interessante, que chamou a atenção. Num determinado momento, quando André Luiz fala a respeito da reencarnação, tem um momento em que o mentor diz: a reencarnação termina fisicamente aos 7 anos de idade. Mas peraí, a reencarnação não acontece na concepção? Não. A reencarnação se inicia na concepção, mas só termina aos 7 anos de idade. Por quê? A reencarnação não é a ligação do espírito ao corpo? Bom, como é que você está ligado ao corpo se no início da fecundação você tem uma única célula? Então, no perispírito você tem trilhões de células, mas no corpo físico você tem uma. Então você está mais para lá ou mais para cá? Você está muito mais desencarnado do que encarnado. Por isso, a fecundação é o início do processo reencarnatório. Mas por que o final é aos 7 anos? O que acontece aos 7 anos que define o final da reencarnação? Do ponto de vista físico, aos 7 anos, todos os seus sistemas orgânicos estão formados. Todas as células que permitem o funcionamento do corpo estão praticamente estabilizadas. E a cada 7 anos, depois daí, você troca quase todas as células do seu corpo, com exceção das células neuronais.
Então, a cada 7 anos, você tem um corpo praticamente novo. A única coisa velha que ficam são os neurônios. Então, com 7 anos de idade, o espírito está ligado ao corpo, molécula a molécula. E a partir daí, ele vai crescer, desenvolver-se um pouco mais, mas a reencarnação, do ponto de vista físico, terminou. Ou seja, André Luiz tem alguma fundamentação de natureza biológica para essa afirmativa. Então, se a formação do corpo praticamente termina aos 7 anos, existe fundamentação para André Luiz afirmar que a reencarnação física também se faria nessa idade. Mas a informação não é só essa. Tem um outro momento em que ele também faz uma referência, um cruzamento com essa informação de natureza psiquiátrica. No momento em que ele faz uma visita, ele sai de nosso lar e vai visitar uma cidade espiritual em outro local. E chegando na cidade, ele observa um negócio estranho. Crianças indo para a escola. Ah, peraí. Criança no mundo espiritual? Não é todo mundo velho? Já viveu muitas vezes? Então, teoricamente, não tem criança. Saiu do corpo é o quê? Um espírito velho. Da onde saíram aquelas crianças? E aí ele questiona. Crianças no mundo espiritual? Sim, crianças no mundo espiritual. E elas estão indo para a escola? Sim, elas farão seu desenvolvimento no mundo espiritual. Mas como? Qual a explicação? E aí, a jovem que estava acompanhando, a senhora que estava levando na visita, explicou. Depende do momento em que acontece a desencarnação. Como assim? Você já sabe que a reencarnação fisicamente se completa aos 7 anos de idade. Então, o meio se dá entre 3 anos e meio e 4. Se a desencarnação acontece antes dos 4 anos de idade, você retorna ao mundo espiritual como um adulto. Porém, se a desencarnação acontece após os 4 anos de idade, você retorna como uma criança e faz o seu desenvolvimento no mundo espiritual. Ok, ele falou isso. Mas, olha a coincidência, 4 anos. Já tinha os 7, 4 anos. O que acontece aos 4 anos, fisicamente falando, que pudesse fundamentar essa frase de André Luiz? Simples. Uma coisa que você já deve ter ouvido falar. Botar Mozart para o bebê ouvir, né? Botar música clássica, porque isso estimula o desenvolvimento, né? A multiplicação dos neurônios. Já ouviram essa frase? Bota para o bebê que multiplica os neurônios. Até 4 anos. Por quê? O que acontece aos 4 anos? Não adianta mais botar música? Até adianta, mas ela não vai mais ter como efeito multiplicação de neurônios. Por quê? Porque os neurônios se multiplicam até os 4 anos. O que equivale a dizer que aos 4 anos, a sua estrutura neurológica, o cérebro, a base física está formada. Bom, se essa base física está formada, o espírito está ligado ao corpo pelo cérebro. Logo, se antes disso as células estão se multiplicando, se a desencarnação acontecer, por exemplo, até 1 ano de idade, o cérebro não está totalmente formado. Logo, quando ele sai do corpo, o cérebro que ele usa é de adulto e não de criança. Por isso, se ele morrer com 1 ano, ele vai como um adulto, porque ele usa o cérebro da reencarnação anterior. Mas aos 4 anos, o cérebro está formado. Se ele desencarnar, ele vai com o cérebro de criança, com as características de criança, e terá que fazer o desenvolvimento. É claro que o tempo disso varia dependendo do grau evolutivo do espírito. Tá? Alguns farão mais rápido, outros devagar. Alguns acompanharão a idade cronológica. Mas faz sentido o que coloca André Luiz. Não é algo totalmente aleatório. Agora vamos dar um detalhe. O livro foi escrito na década de 30, 40. Certo? E essas colocações que estamos falando sobre neurologia são de 90 para cá. Então, não havia informação de natureza científica na época para que Chico Xavier inventasse algo semelhante. Então, quando André Luiz fala sobre isso, nós estamos vendo que há uma base biológica para essa afirmação. Mas vamos ver se de repente tem alguma outra fundamentação. E a gente pensa,
Se a reencarnação começa na fecundação, você está ligado a uma célula. Algumas semanas depois, você tem algumas centenas de células. Você ainda tem muito mais células do lado de lá do que do lado de cá. Então, o espírito é muito mais desencarnado do que encarnado. Quando tem o recém-nascido, ele acabou de nascer. Para aqueles que já tiveram a experiência de recém-nascidos, quanto tempo eles passam acordados? Mas quanto tempo passa dormindo? Na verdade, das 24 horas do dia, eles passam 4 horas acordados. E não é de uma vez, é dividido. Eles mamam e... Quando eles dormem, eles vão para onde? Para o mundo espiritual. E eles vão como recém-nascidos? Veja bem, o recém-nascido não escuta bem. Peraí, escuta sim, porque a gente fala sim, mas não registra. Porque as áreas do cérebro correspondentes à memória auditiva ainda não estão formadas. Então ele tem a percepção sonora, ele tem a audição, mas não... Ele tem a audição, mas não tem a percepção sonora. A visão também. Ele repreende a luz, mas ele não é capaz de reconhecer as imagens. Então, ou seja, o cérebro dele realmente não está apto à informação. Logo, quando ele sai do corpo, qual é o cérebro que ele usa? É o que ele tinha antes. Afinal, a formação ainda está embrionária. Então, quando ele sai, o cérebro é de adulto. E agora, como interessante, quando o espírito está reencarnando, né? É uma célula, aí depois... E você só vai saber que está grávida, vai demorar um pouquinho, né? Você não sabe imediatamente. Então, ele tem que sair da trompa, ir para o útero, se fixar e começar a produzir o hormônio. Aí sim o teste vai dar positivo. Isso leva 1, 2 semanas, algumas 3 semanas para você ter uma confirmação da gravidez, né? Mas é comum alguns médiums, né? Estão vendo uns... Aí, qual é a aparência de um embrião dessa idade? Dá para reconhecer? Qual seria a aparência que pode definir? Eu estou vendo ao seu redor uma gosma. É um espírito reencarnante. Eles veem uma gosma em outra pessoa? E se vê uma gosma, ele reconhece que é um espírito reencarnante? Porque a forma é uma gosma mesmo. Não tem nenhuma forma. Aquela formazinha que vocês vão ver é mais adiante. Nesse período é protoplasma. Então, quando você vê o espírito reencarnante, você vê o quê? Estou vendo um protoplasma? Ou você está vendo um espírito? Então, se não tem corpo ainda, qual é a aparência dele fora do corpo? Estou vendo ao seu redor um espírito. Às vezes vem um espírito de criança, mas não é criança, né? Ele está com aquela aparência, mas é um adulto. Porque não tem forma. Então, ninguém fica vendo protoplasma ao redor das pessoas. Estou vendo uma gosma aqui, deve ser um espírito reencarnante. Não. Então, você não vê médium vidente falando sobre isso. Então, quando falam, é um espírito adulto. E é interessante porque a gente tem várias experiências com médium notáveis. Por exemplo, Divaldo Franco sempre dizia para minha mãe, antes de que ela nem sabia ainda, dizia. Aí, quando nasceu meu irmão, ele disse, nossa, os mesmos olhos do passado. Aí, num determinado momento, ele reconheceu um espírito, né? O que você está fazendo aqui? Estou reencarnando aqui, minha mãe. Ele foi no meio da plateia e comprou essa aqui. Então, ele via os espíritos adultos. E chegava e disse, essa aqui é minha mãe. Então, ele está reencarnando. Reencarnado? Não, reencarnando. Ele só vai estar reencarnado quando? Aos 7 anos de idade. Então, quando é que ele vai perder a capacidade de sair como adulto? Quando o cérebro... Então, à medida que o bebê vai crescendo, ele vai ficando cada vez mais tempo acordado. E as exigências vão aumentando. O cérebro vai aumentando. Aí, por 6 meses, a memória se forma. Então, a exigência se torna exponencial. Porque você começa, então, a captar coisas. Então, à medida que a memória está estabilizada, os sentidos se aprimoram. Então, a exigência, o bebê fica, a partir dos 6 meses, ele fica cada vez mais tempo o quê? Acordado. E aí ele começa a interagir com as pessoas. O cérebro começa a exigir cada vez mais. Então ele está multiplicando. Quanto maior a exigência, menor a lucidez do espírito. Então, à medida que o bebê cresce, o espírito vai perdendo a lucidez. E quando isso acontece definitivamente? Então, em torno de 2 anos, 2 anos e meio, ele começa então a perder aquela lucidez, porque o cérebro começa um nível de exigência alto, e com 4 anos, ele está o quê? Ligado ao corpo pelo cérebro.
Se o corpo no mundo espiritual está usando o cérebro de criança, quando ele sai, ele pensa como? Como criança, logo a aparência dele é o quê? De criança. E a partir daí, ele sairá do corpo como uma criança. Então, se ele desencarnar após esse momento, que é o meio da reencarnação, ele volta para o mundo espiritual como uma criança e faz o seu desenvolvimento. Ou seja, há alguma fundamentação para a tese de André Luiz? Não é uma tese, a gente pode acreditar ou não, mas aparentemente tem uma fundamentação. Mas essa não é a única fundamentação. Tem algumas outras coisas muito interessantes da ciência que fortalecem a tese de André Luiz. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, você sabe que nos Estados Unidos há uma tradição importante de famílias ricas se tornarem mecenas, patrocinadores das artes ou das ciências. Então, uma determinada família importante, tradicional, era comumente patrona das ciências. E, especificamente, eles costumavam doar para um determinado hospital-escola pertencente a uma universidade tradicional. Então, naquela geração havia um casal e eles tinham um filho de 5 anos. E a mãe e a esposa estavam grávida de um bebê, uma menina. E eles eram os principais patrocinadores da ciência e da pesquisa naquele hospital. Porém, a jovem apresentou vários problemas de saúde. A gravidez não estava se desenvolvendo bem, ela teve vários problemas, e isso culminou num parto prematuro. Então nasceu um bebê extremamente prematuro. Bom, antigamente, o que a gente sabe sobre o bebê prematuro é que quando ele nasce, antes de uma determinada época, o pulmão não está totalmente formado e ele tem ainda uma fraqueza imunológica. O seu sistema imunológico ainda não é competente e ele é muito suscetível de infecções. Por isso, qual era o procedimento que se tinha com prematuros? Você internava o prematuro numa UTI neonatal dentro de uma incubadora. E aquele ambiente era estéril para evitar que o bebê pegasse uma infecção qualquer e já que o sistema imunológico dele não era eficaz, ele iria morrer. Então, o tratamento para a prematuridade era o isolamento numa UTI neonatal. E os pais só podiam ver a criança através do vidro em determinados períodos. Por quê? Porque o acesso deles à UTI poderia gerar a contaminação. E era o que se acreditava mais eficaz para a proteção do prematuro. E assim eles fizeram. O problema é que a criança realmente era imatura, o pulmão não estava reagindo bem, e o médico falou para o pai: olha, eu gostaria que vocês se despedissem, porque o bebê não vai passar do dia de hoje. Não está reagindo bem, os batimentos cardíacos são erráticos, ela não está reagindo, a pressão está oscilante, e eu acredito que ela não vai passar do dia de hoje. Ele ficou muito triste. A mãe estava em casa com o filho mais velho e ele voltou para dizer para que eles fossem ao hospital para se despedir, através do filho. E nesse momento, no escritório, quando ele dizia, ela estava chorando muito, e entra o filho mais velho, de 5 anos. O que está acontecendo? Eles olharam para o outro e acharam que deveriam contar. Então disseram a verdade, falaram que a irmãzinha havia nascido prematura, que ela não estava muito doente e que aparentemente ela não ia conseguir sobreviver. Mas eu nem vi a minha irmã. Eu quero vê-la e me despedir. Já que ela vai para o céu, eu quero me despedir dela. Eles pensaram e acharam que procedia. Eles acharam que era importante. E eles foram então ao médico e eles queriam se despedir pessoalmente da criança e levar o irmão. Mas não pode, a UTI neonatal, mas ela não vai morrer. Que diferença faz? Se ela vai morrer de qualquer maneira, nós queremos tocá-la, pelo menos uma vez. E nós queremos que o irmão possa se despedir. Bom, como eles eram os principais doadores do hospital, franquearam. E eles foram. Primeiro que criança não entrava nem no hospital, quanto mais no UTI neonatal. Eles foram. E o menino entrou. Se aproximou da incubadora, pôs as mãos e disse: oi, raio de sono. E começou a cantar. No momento em que ele começou a cantar, os batimentos do bebê subiram.
e a pressão arterial se estabilizou. No período em que o menino estava ali presente, o bebê ficou estável. Aí os médicos voltem ao meio-dia. Eles saíram. Ao meio-dia eles voltaram. O bebê começou novamente a oscilar. No momento em que o menino entrou e disse: "Oi, raio de sol, voltei", e começou a cantar, o bebê estabilizou novamente. Os batimentos subiram e a pressão ficou estável. Voltem à noite. Não preciso dizer que eles alugaram o apartamento próximo e passaram a frequentar a UTI neonatal. O bebê resistiu, sobreviveu e saiu da UTI. Raio de sol é o apelido que o irmão tinha dado para o bebê na barriga. E ele sempre cumprimentava a irmãzinha na barriga como raio de sol. E cantava uma musiquinha para ela se acalmar, porque ela era muito agitada na barriga. E a criança sobreviveu, se tornou uma moça. A história a gente conhece porque Divaldo conheceu a família. E eles resolveram investir os recursos monetários numa pesquisa específica com relação ao tratamento de prematuros. Então, todo o dinheiro que eles investiam, eles passaram a dedicar especificamente no estudo de tratamentos para prematuros. E desses investimentos surgiram algumas ideias muito interessantes que alguns de vocês devem conhecer. Um deles é os bebês canguru. Já ouviram falar? O que são os bebês canguru? Eles verificaram um fenômeno muito interessante. É verdade que o prematuro está com o sistema imunológico imaturo e ele tem um risco de infecção. Porém, quando o bebê tinha contato com a mãe, ele se acalmava. Mas como assim você sabe se acalmou? Ele fala? Não. Mas existe uma substância que nós produzimos quando estamos sob estresse, chamada cortisol. Toda vez que você está sob estresse, você aumenta o nível de cortisol. E o cortisol tem um efeito extremamente negativo no sistema imunológico. Nós sabemos hoje que o estresse compromete a saúde, porque ele baixa o sistema imunológico. E descobriram que os bebês ficam estressados, porque produzem níveis altos de cortisol. Quando tem contato com a mãe, alguns com os pais e até com os avós, eles diminuem a produção de cortisol. Então, analisando o custo-benefício, verificaram que a presença da mãe e do pai melhora as respostas imunológicas do recém-nascido. Como a imunologia é extremamente essencial à sua sobrevivência, não só a presença dos pais foi franqueada nas UTIs neonatais, como muitas vezes é exigida a presença para que ele faça os cuidados com o bebê, para que na presença da mãe ele melhore o sistema imunológico. Ou seja, os médicos perceberam que os bebês prematuros reconhecem os pais. Porque, veja bem, existem enfermeiras muito amorosas, enfermeiras que têm verdadeiro prazer e alegria de lidar com recém-nascidos. Mas não é qualquer mulher que serve, é a mãe. Porque a medicina reconheceu que os bebês reconhecem os seus pais. E na presença deles, eles se acalmam e melhoram o sistema imunológico. Então, o risco de contaminação é insignificante diante dos benefícios do contato físico com os pais. E em alguns casos, até com as vozes que convivem realmente. Então, a medicina diz que os bebês reconhecem os pais. Mas você sabe que a biologia não concorda. E eles têm uma razão. A biologia diz que para o bebê reconhecer qualquer coisa, ele precisa de um cérebro competente. E o recém-nascido não tem. Se ele não tem a área da memória, é impossível ele reconhecer coisa alguma. Quanto mais o pai e a mãe. Não poderia, porque a estrutura cerebral responsável pelo reconhecimento, responsável pela memória, ainda não existe. Ela vai se formar e só vai se completar com 6 meses de idade. Logo, para a biologia, o bebê reconhecer os pais é impossível. Mas a medicina, na prática, demonstra que é um fato. Bom, da briga entre a medicina e a biologia, ganhamos
Nós. Porque, na verdade, o biólogo tem razão. Não tem cérebro para fazer isso. A medicina tem razão, mas reconhece. Quem reconhece? Porque ali, naquele bebê, tem um que quando sai do corpo é um adulto, com cérebro de adulto, com a memória de adulto, com raciocínio de adulto, e que reconhece perfeitamente quem é a sua família. Por isso, no final, o reconhecimento, mesmo que biologicamente ele seja impossível. Mas não é só a medicina que fala coisas semelhantes. Por exemplo, a psicologia é uma prática reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia, a regressão à vida intrauterina. Tá? Já se reconhece oficialmente que a gestação e o parto têm papéis significativos no desenvolvimento psicológico. Tanto que quando você vai fazer uma terapia e pergunta: foi parto cesáreo, foi parto normal, como é que foi a gestação? Aí pede para perguntar, fala. Por quê? Porque eles acham não, tem certeza que o papel no desenvolvimento psicológico. E as experiências de regressão à vida intrauterina são tantas e tão significativas que é um fato de que nós guardamos na memória experiências que vivenciamos no útero. Inclusive fatos de, houve um incêndio e a pessoa reconheceu, o estresse da mãe, houve um acontecimento dramático, morte na família, coisas significativas que a pessoa que estava dentro da barriga reconhece ter vivido. E que era impossível, porque nunca contaram para ela e ela nunca teve convívio com essas pessoas. Mas, durante a terapia, aparecem esses fatos. A pessoa lembra de coisas que aconteceram com os pais, de determinados eventos traumáticos. E isso é tão amplamente documentado que é oficial. Então, a psicologia reconhece a chamada memória intrauterina. Mas vocês sabem que a biologia não concorda. E eles têm muita razão em não concordar. Porque eles dizem o seguinte: feto não tem ouvido. Vai ouvir o quê? E como é que vai lembrar da conversa do pai e da mãe se não tinha a área correspondente para poder ter a informação? Dentro do útero ele não enxerga. Como é que vai saber alguma coisa? Lembrar alguma coisa? Ele não tem competência neurológica para nada. Muito mais reconhecer palavras, acontecimentos, vivências, mesmo emoções. Ele não pode ter, porque não tem um instrumento para isso. Eles têm razão. Tem, realmente. Como é que você vai lembrar de um diálogo do seu pai e sua mãe, dentro do útero, se a área auditiva não está bem formada ainda? Como é que você vai lembrar de uma emoção vivenciada se o sistema límbico ainda está em formação? É impossível. A biologia tem toda a razão. Mas o fato é que a psicologia demonstra cabalmente e acontece. Então, da briga entre psicologia e biologia, ganhamos nós. Porque a biologia tem razão, não tem certo para reconhecer. A psicologia tem razão, reconhece. Quem reconhece? Sim, porque quando ele sai do corpo, ele é um adulto com cérebro de adulto, com competência de um adulto, com a memória de um adulto, que pode perfeitamente reconhecer diálogos, acontecimentos, experiências emocionais. E quando ele volta ao corpo, ele traz a memória que imprime aquelas células de informação. Por isso, posteriormente ao nascimento, você pode sim trazer memórias do seu desenvolvimento intrauterino. Então, será que André Luiz tem razão? E não é só isso, existem ainda outras informações, todas de natureza científica. Uma outra interessante, você já deve ter ouvido falar de teste de QI. Os testes de QI são aqueles testes em que você mede o coeficiente de inteligência de uma criança. Eles se tornaram populares na década de 60, 70. Foi logo posterior de 50 é que surgiu, foi o final logo depois da Segunda Guerra Mundial, a figura de Einstein e dos cientistas, daqueles gênios que deram aquela situação toda. Então, a questão do gênio ficou em evidência. E aí surgiu a história dos testes de QI, e todo mundo queria saber se o filho era gênio. Se ele era gênio, eles queriam então aproveitar todas as possibilidades. Então, se popularizou o teste de QI. Mal a criança começava a falar, eles faziam o teste de QI para ver se era gênio
E se era gênio, eles botaram então um aprendizado melhor para aproveitar todas as suas possibilidades. E aí ficou popular. Então, eles faziam o teste, criança começava a falar 2 anos, 2 anos e meio, e já aplicavam o teste de QI. Mas eles verificaram uma coisa interessante. Quando fizeram os testes, vários testes deram positivo. Então era comum aparecerem vários gêniozinhos. E aí, quando descobriam os gêniozinhos, eles procuravam então colocá-los para aprendizados especiais. Havia toda uma expectativa em torno do retorno intelectual das crianças e, posteriormente, descobriam que as crianças eram crianças normais. Isso gerou uma série de traumas psicológicos, com pais com exigências descabidas, tá? Fantasiosas, pressionando violentamente aquelas crianças, dando origem a vários traumas de natureza emocional. Porque eles descobriram que havia um grande número de falsos positivos que aconteciam quando faziam o teste precocemente. Por isso, hoje em dia, você só aplica teste de QI em crianças após os 7 anos de idade. Por quê? Porque notaram que após os 7 anos de idade, os falsos positivos são insignificantes. Então, normalmente, 6 anos, que é a hora que você vai entrar na primeira série, né? Eles fazem o teste de QI, porque a probabilidade de falso positivo é insignificante. Então, o teste de QI aos 6 anos realmente vai medir o coeficiente de inteligência. Antes disso, quanto mais nova a criança, maior a probabilidade de falso positivo. E se você faz os testes antes dos 4 anos de idade, há uma probabilidade de 40% de dar falso positivo. Qual a explicação? Os neurologistas têm uma explicação. Eles dizem que é a síndrome da hiperatividade neuronal. O que é isso? Lembra que os neurônios se multiplicam até os 4 anos. Então, toda vez que você expõe uma criança a um estímulo, ela reage com multiplicação dos neurônios. Por isso ele sugere, bota música, bota isso, bota aquilo. Então, se pegar a criança precocemente, ela multiplica os neurônios. Após os 4 anos de idade, ela não multiplica mais, ela vai aumentar o nível de sinapses. Então, eles diziam que o falso positivo era uma resposta alterada causada pela hiperatividade neuronal. Mas eu não sei se isso explica bem, né? A pedagogia tem uma outra explicação. A explicação deles é o seguinte: é que a criança de 2 anos, 2 anos e meio, ela ainda não está na escola. Então ela convive muito com adultos. Então ela mimetiza o comportamento adulto. Ou seja, ela imita vocabulário, essas coisas todas de adulto. E após os 4 anos, quando ela começa a frequentar a escola, ela tem um convívio maior com as crianças da sua idade, e aí ela deixa de ficar imitando os adultos. Ou seja, eles dizem que a criança é um papagaio. Bom, agora, vamos ver se essa explicação procede. Se você fizer um teste de QI no papagaio, vai dar gênio? O teste de QI mede o vocabulário? Não. O teste de QI mede as respostas cognitivas, a capacidade de usar o vocabulário de maneira autônoma. Então a criança não está só repetindo, ela está usando. Quem conhece aquelas crianças assim que falam coisas que você não imagina? Vontades, determinadas coisas que elas fazem, assim que você fica estarrecido. E depois elas realmente ficam bem normais. E a explicação era essa. Então, uma é a síndrome do papagaio e outra a síndrome da hiperatividade neuronal. Qual é a explicação mesmo? Por que há uma probabilidade tão grande de um teste de QI com criança entre 2 anos e 4 anos dar muito positivo? O que é um teste de QI? Você vai fazer um exercício e você tem uma expectativa de resposta que vai ser dividida pela idade, não é isso? Então, se sua resposta é acima da expectativa da idade, dá um QI alto ou normal. Então, você faz com entre 2 anos, mais ou menos quando ela consegue fazer o teste, e 4 anos. Quem está respondendo ao teste? Que sai do corpo é um, com memórias de um, com capacidade intelectual de um, que traz muitas informações e inconscientemente ela apresenta. No que faz o teste, quem está fazendo? É um adulto, num corpo de só pode dar gênio. Porém, é falso positivo por quê? Porque quando atinge a idade de 4 anos, mais ou menos, ele começa a perder a lucidez. E o cérebro é de criança, com o raciocínio de criança, com as características de criança. E aí
diminui essa probabilidade. Em torno de 7 anos, está reencarnado, e você é uma criança perfeitamente normal. Se é gênio, porque é gênio mesmo. Não é mais plausível? Talvez André Luiz tenha mais razão do que a gente imagina. Mas essa não é a única fundamentação de natureza científica. Uma outra muito interessante veio do trabalho da doutora Ellen Van Bach. A doutora Ellen Van Bach era uma psicoterapeuta infantil canadense radicada nos Estados Unidos. E na época em que ela dava o livro, a história que vamos relatar, ela lidava com a psicologia infantil. E ela conta no livro a história do seu jovem paciente B. A história de B é muito interessante porque B foi a primeira criança nascida em solo americano de uma grande família de origem italiana. Então eles migraram para a América em busca do sonho americano, desenvolvimento, e estavam começando a prosperar. E era o primeiro bebê da família a nascer em solo americano, então havia uma grande expectativa, né? Ele iria realmente vivenciar o sonho americano. E havia uma expectativa, nasceu o bebê, e era um lindo bebê. Famílias italianas, grandes, muito amorosas, e se encantaram pelo bebê. À medida que o bebê começou a crescer, encantaram mais ainda. E o bebê, além de lindo, era muito simpático, era um bebê alegre, era um bebê que não dava trabalho. E à medida que o bebê foi crescendo e começou a se relacionar, a paixão chegou a níveis inimagináveis. Porque além de lindo e simpático, ele era tão inteligente. E uma das primeiras coisas que a família percebeu é que B tinha paixão pelos bombeiros. Se você quisesse deixar ele feliz desde bebê, desse carros de bombeiro, bonequinhos de bombeiro, não precisa dizer que o quarto era de modelos de bombeiros, fantasias de bombeiros. E quando ele começou a falar, a primeira coisa que saía era sobre os bombeiros, histórias sobre os bombeiros. E quando uma visita aparecia, a primeira pergunta que B fazia: e aí, na sua casa tem prevenção contra incêndios? Ele conversava seriamente a respeito da importância da prevenção contra os incêndios. E quando alguém falava que ia passear no campo: você se preocupa com os incêndios florestais? E ele falava do perigo dos incêndios florestais, e aquilo encantava. 2 anos se preocupando com os incêndios florestais, e ele sabia tudo sobre os bombeiros, e a família estava encantada. E aquela história, com certeza, um dia, a família resolveu reunir os recursos para aplicar um teste de QI, porque se ele era especial, ele tinha direito à melhor educação. A família reuniu os recursos e levaram a uma escola especial, especializados e superdotados para aplicarem um teste de QI. Não preciso dizer que deu extremamente positivo. Realmente, ele era muito acima da média. Reuniram os recursos da família, porque era uma escola muito cara, eles deram uma bolsa devido à genialidade de B, mas mesmo assim, toda a família teve que se reunir para que ele pudesse ter acesso à melhor educação que o dinheiro pudesse comprar. E B entrou na escola especial para superdotados. E foi um sucesso. Então, ele recebeu aquilo de maneira maravilhosa, o desenvolvimento dele foi espetacular e todos estavam profundamente felizes. Passado algum tempo, já estava 1 ano que ele estava no colégio, quando a professora mandou chamar a mãe. Disse: bem, mãe, está tendo algum problema em casa? Alguma coisa está acontecendo? Por quê? Porque B tem se recusado a participar dos trabalhos, das atividades, e toda vez que a gente pergunta, ele diz que está triste demais para participar. Nós ficamos um pouco preocupados. Falei: não, sim, não aconteceu nada, mas eu vou perguntar, questionar. E ela foi conversar com B. O que houve, B? O que aconteceu? E começou a apertar, e aquilo, e tal. E ele não disse. Passado mais algum tempo, mãe, olha, está tendo um problema. B se recusa terminantemente a participar das atividades. Ele não quer se alimentar. E nós achamos que há um problema. A mãe ficou preocupada. Resolveu apertar para valer. O que está acontecendo, B? É um coleguinha? É um professor? Alguém está maltratando? E apertou. E finalmente B disse: sabe, mãe, eu sou B, seu filho. Mas eu também sou o bombeiro Mark, capitão dos bombeiros de Nova York. E eu estou com muita saudade da minha esposa e dos meus filhos. A mãe entendeu perfeitamente. O bombeiro Mark é um personagem totalmente conhecido da família. Desde que B é B, ele falava, todos os bonequinhos eram o bombeiro Mark. O bombeiro Mark é herói, o bombeiro que salvava a criança, o bombeiro que fazia isso, fazia aquilo. Toda
toda a família conhecia a história do bombeiro Mark. E aí, bom, esse é um problema. Aí eu vou falar, bom, professor, é o seguinte, que ele é muito criativo, muito imaginativo, e contou para ela a história do bombeiro B, o que estava acontecendo. É isso! Sim, ele realmente é especial, muito criativo, porém já está virando um problema. Nós temos que controlar um pouquinho essa fantasia. Então eu pediria que a família colaborasse e não falasse mais nada sobre bombeiros, para que ele saia dessa história e volte a participar das atividades. Então ela chegou na família, reuniu todo mundo, olha, de agora em diante, ninguém fala nada sobre bombeiros. Redecorou o quarto, tirou os bombeiros, botou astronauta, cowboy e sumiu com tudo que tivesse a ver com bombeiro e proibiu. Não quero ouvir falar de bombeiro nessa casa. Tomaram as providências e B piorou. A escola deu a seguinte orientação, que eles procurassem terapeuta, porque eles achavam que estava fazendo um quadro depressivo. E eles contataram então a doutora Ellen Bamar. E a doutora Ellen conheceu o jovem paciente B e se encantou, porque era incrível. Uma criança de 3 anos, parece ter uns 12. Era impressionante. E ela começou a trabalhar com B. E B estava no quadro depressivo. Ele tinha dificuldade para dormir, ele não queria se alimentar. E para uma criança de 3 anos em desenvolvimento, ela chamou os pais e, infelizmente, eu não estou tendo muitos resultados, eu terei que iniciar uma medicação. Porém, ele é tão jovem. Uma medicação nessa idade, eu não sei que consequências pode ter. Eu sinto um receio de fazer isso. Eu gostaria de fazer uma última tentativa, antes de começar com antidepressivos. Eu gostaria de tentar um choque de realidade em B. Ele é tão inteligente, ele é tão criativo, talvez ele resista. Eu gostaria de fazer um choque de realidade. Se eu provar para ele que as suas fantasias são irreais, talvez ele desperte e eu não precise iniciar uma medicação. Os senhores concordam? Porque realmente é uma coisa extrema. Normalmente a gente não tem essa indicação para uma criança, mas B é especial. Nós podemos tentar, eu acho que vale a pena. Os pais concordaram e ela passou então a inquirir a respeito do bombeiro. Então, ela começou a perguntar: quem é o bombeiro Mark? Bombeiro Mark é o capitão dos bombeiros de Nova York. E começou a falar a respeito da patente, dos detalhes. Ela ficou muito impressionada com o nível de conhecimento. E o bombeiro Mark está onde? Está aqui. O bombeiro Mark sou eu. Então, você é o bombeiro Mark? Sim. E você está triste? Sim, eu estou com muita saudade da minha esposa e dos meus filhos. E quem é a sua esposa? Minha esposa é fulana de tal. Eu tenho 3 filhos. Fulano, Beltrano. E qual a idade? Disse. E onde você mora? Eu morava na rua tal. E deu o endereço. Que interessante. Você tem mais detalhes sobre o bombeiro Mark? E ele começou a dizer uma série de informações. E ela achou aquilo muito minucioso. Ela nunca tinha travado contato com uma psicose tão significativa. E os detalhes eram muito precisos. E num determinado momento ele deu o número do seguro social do bombeiro Mark. Isso já estava excessivo demais. E ela resolveu fazer uma pesquisa. Parênteses, naquela época não tinha Google, tá? Fazer uma pesquisa era fazer uma pesquisa. Significava uma viagem, significava uma série. E ela, na pesquisa, descobriu que o bombeiro Mark realmente existia. O bombeiro Mark morreu 10 anos antes do nascimento de B. E aí ela ficou muito zangada. Porque aquela criança não estava psicótica, ela estava sendo vítima de abuso. Alguém estava alimentando as fantasias da criança. Um adulto, com certeza, estava alimentando aquela psicose. Aquilo era um caso de abuso. E ela foi falar para os pais: olha, alguém está fazendo isso. E explicou o acontecimento. Mas quem poderia fazer isso? Não sei. Alguém está fazendo isso. Porque é impossível para essa criança desenvolver uma psicose com tantos detalhes. E aí eles foram atrás de quem seria e não conseguiram chegar a uma conclusão. Bom, não importa. Agora, eu tenho um caminho. Nós vamos dar um choque de realidade B. Marcaram uma data específica. Ela entrou em contato com a viúva do bombeiro. Conversou com ela, falou sobre a história de B, o seu paciente, a situação que ele estava vivendo. É mesmo? Ele acha que é o meu marido Mark? Sim.
E nós precisamos despertá-lo. Então a gente precisa despertá-lo da fantasia. E eu gostaria de pedir se a senhora poderia colaborar. E a viúva concordou. E num dia atrasado, ela estava no consultório para provar a B que ele não era o bombeiro mágico. Os pais sabiam, todos sabiam, menos B. Chegou ao consultório. Olá, doutora Ellen. Virou-se fulana. Sou eu, seu marido Mark. E perguntou da família, dos filhos, dos amigos, detalhes da vida dos dois. E num determinado momento ele descreveu um sinal que ela tinha na parte interna da coxa direita, que somente seu ginecologista e seu marido Mark poderiam descrever. Ao término da consulta, ela virou para a doutora Ellen e disse: olha, o que acontece não sei, mas esse é meu marido Mark. Doutora Ellen, ela não tinha uma formação religiosa, ela não tinha nenhum parâmetro para analisar esse acontecimento. Seria a criança possuída pelo fantasma? O que poderia explicar algo semelhante? E ela não tinha realmente nada que ela pudesse usar. E agora? Bom, Pedro não melhorava, saiu daquele quadro depressivo, mas e aí? O que faremos agora? Ela resolveu pesquisar se havia algum caso semelhante. E ela travou contato, então, com um psicoterapeuta infantil de Nova York, que havia descrito num artigo uma psicose infantil característica, com as mesmas características de B, que também apresentava delírios extremos, com bastantes particularidades, etc. E ela entrou em contato com este terapeuta. Descreveu a história de B. Ah, eu reconheço! É a síndrome da hiperatividade neuronal. Aí disse, como assim? Os neurônios se multiplicam excessivamente. E nesse momento, em alguns casos, pode surgir um surto psicótico, que se manifesta com delírios muito intensos, muito agressivos. Porém, não use medicação, porque se fizer vai piorar. Então, eles melhoram. Porque em torno de 4 anos, a multiplicação cessa, ele se acalma, o delírio desaparece. Não use medicação, que é muito prejudicial, mas fique tranquila, fique em família, para não falar do assunto, não falar sobre isso, não estimular a fantasia, que desaparece naturalmente com o desenvolvimento. Mas o senhor prestou atenção nele? Sim, são delírios muito estranhos, muito parecidos, mas não valorize. Não pergunte, não fale, de preferência ignore totalmente qualquer manifestação desse tipo e desaparece. E, importantíssimo, não use medicação, que a coisa pode piorar. E ela voltou, deu esta informação à família, e assim fizeram, e melhorou depois daquele primeiro contato. De vez em quando ele pedia para falar com a fulana, com a esposa do Mark, porém, com o passar do tempo, cada vez menos ele falava do bombeiro Mark. E quando o B fez 4 anos, ele não tinha nenhuma lembrança do bombeiro Mark e também não era um gênio. Era uma criança perfeitamente normal. Exatamente como descrito na síndrome da hiperatividade neuronal. Mas ela não se conformou. Era um delírio. Preciso demais. Como aquela criança poderia dar dados tão precisos? Aí ela, na pesquisa, travou contato com Ari Stevenson, Rabindranath Banerjee, um pesquisador indiano, que falavam sobre reencarnação. A doutora Ellen, então, resolveu pesquisar esse fenômeno, escreveu vários livros sobre o assunto, 2 deles publicados no Brasil, Recordando Vidas Passadas, que você já viveu antes, e um deles relata a história de B, e numa ela fala da metodologia da sua pesquisa, numa outra pesquisa realizada, que é uma das mais notáveis da área da reencarnação. A forma com que ela fez, que demonstra cabalmente que a reencarnação é uma realidade científica. Mas o mais interessante não é a prova da reencarnação, é a fundamentação da tese de André Luiz. 0 a 6 meses, 6 a 4, 4 a 7, e a colocação que ele faz a respeito da reencarnação. Ou seja, reconhecer a mecânica da reencarnação tem influência na nossa vida prática? Quais as consequências dessa informação? Vamos lá. Um divórcio litigioso. O que é que significa? Normalmente
normalmente briga de parte a parte, né? E uma das primeiras coisas que os pais descobrem é que é perigoso falar certas coisas na frente das crianças, que elas vão e repetem na frente do juiz. Depois de um tempo aprenderam a não falar essas coisas para não traumatizar a criança. Não, para não ter testemunho. As pessoas então evitam para as crianças dizer certas coisas. Então, uma criança de 4, 5 anos, mais um bebê, não é testemunha. Bebê não lembra, bebê não vai dizer, bebê não vai contar. E para o bebê você pode dizer tudo o que quiser, sem contar, porque o bebê não lembra. Porque se você disser para a criança de 5 anos, eu te odeio, você é um peso para mim, o que ela vai entender? Ela vai entender o significado disso? Não, mamãe está nervosa hoje. Mas o peso característico não vai fazer diferença. Mas se você disser para o seu bebê de 2 meses, eu te odeio, você é um peso para mim, o que ele vai entender? Tudo. Por quê? Porque quando ele sai do corpo, ele é um adulto, com conhecimento de um adulto, com o cérebro de um adulto, com a memória de um adulto e que reage como um adulto reagiria se ouvisse isso da própria mãe, ou do pai, ou de alguém, ou do cuidador, ou do responsável. Não importa a situação. Imagine que você está reencarnando, está totalmente, imagine você em coma, incapaz de se comunicar, mas ouvindo e reconhecendo tudo. Ouvindo falar e talvez devesse desligar os aparelhos. E o desespero. Quantos voltaram do coma e disseram do pavor da experiência de estarem ali, reconhecerem, ouvir e incapazes de se comunicar? É mais ou menos o que sentiria um espírito consciente vivenciando algo semelhante. Só que tem um problema. Quando você está em coma, você é um adulto e seu cérebro está totalmente formado. Quando você é um bebê, você está realizando um trabalho extremamente minucioso e muito, muito sério. Você está formando o cérebro, desenvolvendo as estruturas neuronais que futuramente serão utilizadas no raciocínio, nos processos cognitivos, no seu desenvolvimento psicológico. Se nesse momento da formação você é exposto a um estresse dessa natureza, angústia, medo, ódio, como essas emoções, esses sentimentos, como essas vibrações vão se manifestar no processo de desenvolvimento cerebral? O que fundamenta também a colocação da psiquiatria. Os transtornos mentais de alta gravidade se plasmam entre 0 a 6 meses de idade. Passado essa idade, de 6 meses a 4 anos, você ainda está em fase de desenvolvimento. Estabiliza o cérebro e aí você vai ao desenvolvimento de natureza química e psicossocial. Ou seja, a mecânica da reencarnação afeta a forma com que nos comportamos dentro da sociedade? A forma com que entendemos as crianças, as experiências das crianças. E como entendemos alguns fenômenos interessantes. Por exemplo, você adota um bebê que tecnicamente não tem nenhuma lembrança de absolutamente nada, mas que posteriormente apresenta transtornos psicológicos relacionados a um abandono que ele não lembra. A psicologia diz que é memória intrauterina. A biologia não acredita nessas coisas. Bom, eles podem fazer transtornos psicológicos de algo que eles não trazem lembrança. Mas se nós pudéssemos, reconhecendo o fenômeno da reencarnação, poderíamos trabalhar antes que os transtornos se fixassem. Como seria se nós pudéssemos voltar atrás, reconhecendo essa situação? E alguns que ainda têm a chance de fazer agora. Divaldo Pereira Franco conta uma história muito interessante. Ele estava num seminário, cujo tema era a reencarnação. E num dos intervalos, uma jovem se aproximou dele para agradecer o conhecimento que ela havia adquirido e para pedir uma orientação.
Bom, eu assisti o trabalho e finalmente eu entendi a causa do meu problema. Eu entendi que a minha filha é uma inimiga do passado. E eu queria saber, seu Divaldo, o que eu devo fazer? Porque minha filha me odeia desde que nasceu. Ela nasceu e eu nunca pude pegar no colo. Qualquer pessoa pode pegar, mas se eu pegar, ela reagia violentamente e chorava até que outra pessoa pegasse. Ela se recusou a mamar no meu peito. Ela aceitava outra mulher, mas a mim não. Ela hoje está com 3 anos e nunca, seu Divaldo, me chamou de mãe. Toda vez que ela se refere a mim, se refere àquela mulher. Eu entendi, pelo seu seminário, que ela é um inimigo do passado, que reencarnou. Mas, seu Divaldo, se ela é minha inimiga, eu não sou dela. Eu a amo profundamente. Eu a quero muitíssimo. Eu não consigo sentir essa animosidade. No fundo do meu coração, eu sei que eu a amo profundamente. Se ela é minha inimiga, eu não sou dela. O que é que eu devo fazer? Como eu posso mudar essa situação? Ele sensibilizou-se e disse que iria pedir orientação aos mentores espirituais. E ela prometeu voltar em algum momento, num outro evento da jornada, comparecer com o marido. Então, seu Divaldo, o senhor tem alguma coisa para me dizer? Senhor, nós consultamos os mentores e eu sinto dizer que eles disseram que ela não é uma inimiga do passado. O problema não está na reencarnação. Na verdade, não há nenhuma animosidade entre vocês. Mas não é possível. Ela me rejeita. Todos reconhecem isso. Qual a explicação, então? Disseram que foi um problema durante o parto. Lesão cerebral? Não disseram isso. Alguma coisa aconteceu no parto. E essa reação vem daí. Então, não é um caso do passado. Não é um inimigo que reencarnou. Alguma coisa aconteceu e surgiu a animosidade. Mas o que pode ter acontecido? Sim, ela reage violentamente contra você. Mas ela só tem 3 anos. O que poderia ocasionar algo assim? Converse com a família. Nossa, nunca voltou. Com o marido, os sogros, os pais. Falaram, olha, nós revisamos com a família. O parto foi feito por um amigo da família. Minha mãe estava presente, meu esposo também. Foi um parto muito tranquilo. Era o primeiro bebê a nascer. Foi especial. Eu não tive nenhum problema na gravidez. Foi um parto natural. Um parto perfeitamente tranquilo. Não posso nem afirmar que foi uma coisa dolorosa. Ela nasceu bem rápido. Nada aconteceu. Contatamos o médico. Ele disse que não houve nenhum problema. E meu marido acompanhou logo depois. Então nada aconteceu. Até ela chegar em nossas mãos, nenhum problema. Nós gostaríamos que o senhor nos desse mais informação. Ela tem algum problema de saúde, alguma lesão, alguma coisa que possa causar isso, mas é só comigo, com mais ninguém. A mentora estava próxima e disse, lembra do momento do nascimento? Refaça esse momento. Eu entrei para o trabalho, meu marido estava junto, minha mãe também pôde estar, era um amigo. Nós estávamos alegres, era uma menina, não sabíamos o que era o bebê, na época ainda não tinha. E estava no parto, o médico tirou o bebê, e aí ele disse, é uma menina! E eu disse, que pena. Isso, senhor. O fato é que ela estava presente ao seu lado. E ouviu. E no momento em que ela ouviu, ela disse, se você não me quer, eu também não te quero nunca mais. E ela passou a reagir contra você. Mas, quando ela está no corpo, é totalmente inconsciente. São reações viscerais. É quase um animal que representa aqueles sentimentos. Então não adianta argumentar. E ela não está raciocinando a respeito do que aconteceu. É o adulto que traz e reage contra você. Mas não é, foi um lapso. É que eu achava que era um menino. Nós fizemos um quarto azul, mas isso não é a mim que você tem que... Mas, e não adianta conversar com ela. Quando ela dormir, converse com ela. Explique. Fale a respeito dos seus sentimentos. Converse com ela. Converse com o adulto que está reagindo.
Porque a criança, como você vai argumentar? Ela não pode explicar o que está sentindo. Ela sente, ela não pode dizer. Ela não sabe nem explicar por que aquilo acontece. Mas ela sente. Na verdade, a criança é a expressão visceral do adulto que está por trás. E assim ela fez. Toda noite a criança dormia. Eu te amo tanto. Foi um equívoco, lapso. Não é que eu não te queria. Você viu o quarto cor-de-rosa? Nós trocamos todas as cores, as roupinhas. Eu te amo profundamente, eu te quero muito. E todas as noites, quando a criança dormia, ela falava a respeito dos seus sentimentos, do que acontecia. 6 meses depois, a menina acordou, chegou na cozinha. Mãe, sonhei com você. Opa! Em 3 anos e meio, ela nunca chamou de mim. No sonho, você dizia que me amava. É verdade. E ela não pôde responder. E abraçou a filha pela primeira vez em 6 anos e meio. Sem que ela reagisse negativamente. A mecânica da reencarnação afeta a nossa vida prática? Se vocês reconheceram, se nós fundamentamos o suficiente, nós temos uma máxima evangélica. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, se nós acreditamos que é assim, nós temos a obrigação moral de dividir essa informação com qualquer pessoa que tenha contato com bebês, esteja esperando bebês, esteja próximo a bebês, independente da idade, porque se você não tem bebês, você pode ter netos. Então, nós temos informação científica suficiente para fundamentar a importância dos sentimentos e da preparação para o processo reencarnatório, para a chegada do nosso recém-chegado. Foi um prazer estar com vocês. Muita paz.